Primeiro golpe de Estado da história, 509 a.C., a República Romana, naquele momento, Lúcio Bruto, destitui a Tarquínio Soberbo. E naquele dia, até hoje, muitos golpes de Estado confirmados e algumas tentativas tiveram três características. A primeira, homens jovens dispostos a dar sua vida por essa tentativa ou por essa ideologia. Também tinha armas, obviamente, e um líder, a quem colocariam no lugar de aquele que seria eventualmente destituído. No dia 8 de janeiro não teve nenhuma dessas três características. Não tinha homens jovens, tinha senhoras e senhores de idade, algumas crianças inclusive. Não tinha armas, tinha bíblias e tinha vendedores de sorvete, de água e de algodão doce. E não tinha um líder na eventualidade de que alguém fosse destituído, o presidente Lula eventualmente, e se ele dissesse, ok, estou me rendendo, entrego o poder a quem? Não tinha. As três características, então, do golpe de Estado, desde o primeiro 509 até hoje, antes de Cristo, até hoje, não se conduziam com a realidade. Por que, então, a narrativa da esquerda, nesse conluio do Poder Executivo com o Poder Judiciário, insistem tanto em que essa foi uma tentativa de golpe de Estado? Boa noite, Segré. Boa noite aos companheiros de bancada, a toda a audiência da Revista Oeste. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Nós temos que partir de um axioma muito claro quando a gente trata de 8 de janeiro de 2023. E você destrinchou algo que é muito claro, não houve golpe. Não houve tentativa de golpe de Estado. E não somos nós, quando a gente, muitas vezes, por ter um olhar enviesado da coisa, por defendermos as famílias, defendermos os nossos clientes, podem dizer que nós estamos tendo uma visão enviesada da situação. Mas quem diz isso é o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da República Michel Temer e diversas outras autoridades que demonstram que não se configura uma tentativa de golpe de Estado quando há uma massa desorganizada que não tinha nenhuma liderança, que não tinha armas, que era composta por pessoas anciãs, idosas, que uma das testemunhas, o tenente Ricardo Ziegler, da Polícia Militar do DF, no seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal, ele fala, muitas das pessoas nós tivemos que auxiliar a subir nos ônibus. Tal era a condição dessas senhoras de locomoção, de não terem essa possibilidade de locomoção. Então, é muito simples de você desconstituir toda essa situação. Então, por que se cria toda esta narrativa? Porque precisava-se convalidar o verdadeiro golpe que foi dado nas eleições de 2022. Não com urnas eletrônicas, porque nós não temos como comprovar isso, mas através da condução absolutamente parcial de um processo que deveria ser escorreito, feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e que não foi. Onde nós vimos um lado ser censurado, nós vimos apenas um lado ter a sua forma de trabalho afetada por um tribunal que deveria ter um trabalho justo e não aconteceu. Então, a gente precisa trazer isso na gênese porque foi isso que levou, foi a condução do processo eleitoral, a forma como se deu a condução do processo eleitoral de 2022, que levou aquelas pessoas a se manifestarem pacificamente, ali no dia 8 de janeiro de 2023, que passaram por uma revista da Polícia Militar, que se houvesse alguma arma, algum item que fosse perigoso, que pudesse produzir alguma violência, teria sido imediatamente retido. Mas não foi o que aconteceu. E aí nós vimos um grupo de pessoas, e aí nós também nunca vamos saber se essas pessoas já estavam lá dentro, se eram infiltrados, se não eram, porque as imagens simplesmente desapareceram ou foram omitidas dos processos aos quais até hoje a gente não tem acesso na íntegra. Então, precisava-se criar essa narrativa para sustentar um governo que iniciava enfraquecido, que segue enfraquecido e que, se Deus quiser, a gente vai ver acabar logo mais para que a gente possa ver o nosso país voltando a uma normalidade institucional, porque ninguém aguenta mais falar de 8 de janeiro, ninguém aguenta mais ver sofrimento de famílias e ninguém aguenta mais ver perseguição. E
E enquanto esse consórcio entre o STF, governo Lula, grande imprensa, continuar se retroalimentando e ditando os rumos do nosso país, a gente infelizmente não vai ter paz.